Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para a nossa terceira aula, né? E hoje o nosso assunto vai ser quantidade de raízes da função quadrática. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática depende do valor obtido para o radicando delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, chamado de discriminante. Na aula passada, a gente falou um pouco, né, sobre a fórmula de Bhaskara e a gente viu que ela ajuda a gente a descobrir as raízes da minha função polinomial de segundo grau, né? E essa função quadrática depende do valor obtido para o radicando delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, chamado de discriminante. Na aula passada, a gente falou um pouco, né, sobre a fórmula de Bhaskara e a gente viu que ela ajuda a gente a descobrir as raízes da minha função polinomial de segundo grau, né? E essas raízes vão me gerar duas raízes, né? Essa fórmula vai me gerar duas raízes. Aí aqui a gente tem a fórmula, né? X é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. E quando eu chamo aqui discriminante, eu estou me tratando do valor de delta. Ou seja, o meu delta é o meu discriminante. Delta, relembrando aqui, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse aqui vai ser meu discriminante. Só que a gente vai estudar os valores para delta. E tem situações que eles vão ser, o delta ele vai ser maior que zero, ele vai poder ser igual a zero, né? E pode ser menor que zero. A gente vai estudar essas situações aqui separadamente aqui agora. Olha aqui no primeiro caso. Se delta ele for maior que zero, o que vai acontecer com as minhas raízes aqui? Está falando que vai existir duas raízes e elas vão ser distintas, ou seja, vão ser diferentes. Vamos fazer aqui embaixo, né? Voltando aqui para a formulinha. Eu sei que isso aqui vai me gerar duas raízes, né? Vai gerar uma raiz x1, que vai ser o quê? Menos b mais a raiz quadrada de delta sobre 2a. E vai gerar uma raiz x2, que é igual a menos b menos a raiz quadrada de delta, tudo isso sobre 2 vezes a. Por que eu falo que vai ter duas raízes diferentes e vão existir duas raízes, né? Porque quando o meu delta ele é maior que zero, eu estou considerando todos os meus valores positivos. Eu posso ter aqui o delta igual a 1, delta igual a 2, delta igual a 3, e assim sucessivamente. Só valores positivos. Ou seja, se eu colocar aqui um valor aqui maior que zero, eu sei que essa raiz vai existir. Aí por isso que eu posso dividir ela na soma e na subtração. E vão me dar raízes diferentes. Estudando a segunda situação, né? Quando o meu delta, ou discriminante também eu posso falar, ele vai ser igual a zero, existem duas raízes reais e iguais. Vamos lá. Vamos considerar aqui que o meu delta é igual a zero. Para ver o que acontece, né, na fórmula de Bhaskara. A gente sabe que a fórmula de Bhaskara é igual a x menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta, né? E tudo isso dividido por 2 vezes a. Agora, eu considerando que o meu valor é zero, se eu substituir o meu zero aqui na raiz, né? Eu sei que isso aqui tudo vai me resultar em zero. Ou seja, fazendo as raízes aqui, né? Vou ter x1, que vai ser o quê? Menos b mais a raiz de zero, que é zero, né? Tudo isso dividido por 2a. Simplificando isso aqui, né? Fazendo a continha, menos b mais zero vai ficar menos b. Tudo isso dividido por 2a. E eu vou ter a minha segunda raiz, né? Meu x2, que vai ficar o quê? Menos b, agora com menos, né? Menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu sei que o meu delta vale zero, né? Então,
Isso aqui vai me gerar um menos b sobre 2a. Nota aqui que essa raiz é igual a essa, ó. O meu x1 vai ser menos b sobre 2a. E o meu x2 também vai ser menos b sobre a, 2a. Por isso que eu falo que existem duas raízes reais, de fato, né? x1 é isso, e x2. E elas vão ser iguais. Porque o meu x1 é igual a menos b sobre 2a. E o meu x2 menos b sobre 2a. Agora fazendo para o meu segundo caso, né? No meu terceiro caso, com o meu discriminante menor que zero, ou seja, meu delta vai ser negativo. E quando meu delta ele é negativo, o que ocorre na fórmula de Bhaskara? Vamos reescrever a fórmula de Bhaskara aqui, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Se meu delta ele é menor que zero, eu sei que ele é um valor negativo, porque números menores que zero são negativos. Ou seja, pode ser delta é igual a menos 1, menos 2, menos 3. E a gente sabe que não existem raízes de número negativo nos conjuntos dos números reais. Então, não vai existir raízes para números negativos aqui no caso, né? Por isso não vai existir raízes. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Nosso exemplo A. E o que o exemplo está querendo? Está falando, determine se existirem o zero das funções. Aqui eu tenho a minha função, né? F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Então vamos determinar o zero das funções, né? Se existir. Então vamos lá. Escolher uma canetinha aqui. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, né? Visto lá nas aulas passadas, que é igualar a minha função a zero. Então, x ao quadrado menos 2x mais 1 tem que ser igual a zero. Agora eu vou descobrir, primeiro passo, né, o nosso segundo, os meus coeficientes da função. Meu azinho é o que acompanha o termo ao quadrado, né, que aqui é 1. Vou colocar o 1 aqui. Meu b é o que acompanha a variável x sozinha, né, então menos 2. E o meu c vale 1. Agora a gente vai descobrir como se comporta o nosso discriminante, né? Ou seja, o valor de delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica a, que multiplica c. Então, a gente tem um valor de a, de b e de c, né? Só basta substituir aqui na fórmula. Substituindo, b é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado menos o meu 4, que multiplica o valor de a, que é 1, multiplica o valor de c também, que é igual a 1. Então, meu discriminante vai ser menos 2 ao quadrado, é 4. Menos 4 vezes 1 é igual a menos 4, né? E menos 4 vezes 1 aqui também, menos 4. Então, meu discriminante é igual a zero. E quando meu discriminante é igual a zero, a gente viu, né, que eles vão ter raízes iguais. Então, vamos conferir isso para ver. A gente sabe que vai existir raiz, né? Falou, determine se existe o zero das funções. A gente sabe que vai ter, né? Porque nosso discriminante é igual a zero e a gente sabe que vai ser raízes iguais. Então a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara para descobrir essas raízes.
Fazendo a fórmula de Bhaskara aqui, né? A gente sabe que ela é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Agora, passando aqui para cima, né? A gente vai descobrir a raiz, o x1 e o x2. Mas vamos substituir aqui os valores aqui, né? Para a gente descobrir as raízes. Meu menos. A gente sabe que esse menos aqui é o da fórmula. E agora eu tenho que substituir o valor de b. O valor de b é menos 2. Então vai ficar menos vezes menos 2, que multiplica, que soma, né? Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que é meu a vale 1. Passando aqui para cima, né? Fazer a minha raiz x1 e minha raiz x2. Eu tenho que x1, eu vou fazer para a soma, vou chamar meu x1 para a soma. Depois eu vou fazer o x2 com a subtração. Fazendo para a soma aqui, né, vai ficar menos, que multiplica menos 2, mais a raiz de 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então isso aqui vai ficar menos vezes menos 2, vai dar mais 2, mais a raiz de 0, né, a gente sabe que é 0, mais 0. Tudo isso dividido por essa multiplicação aqui, 2 vezes 1, que é igual a 2. Isso vai me resultar em 2 mais 0, a gente sabe que é 2, dividido por 2. Então, minha raiz x1 ela é igual a 1. Agora eu descobri minha segunda raiz, né? x2. Agora eu vou utilizar a subtração, que a gente utilizou a soma. Então vai ser menos, que multiplica menos 2, menos a raiz de 0. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos 2. Vou dar um sinal positivo, né? Menos vezes menos mais. Mais 2. Vou apagar aqui para ficar mais bonitinho. Mais 2. Menos a raiz de 0. A raiz de 0 a gente sabe que é 0. Tudo isso dividido por 2. 2 vezes 1 é 2. Então isso aqui vai ser 2 menos 0 igual a 2. Dividido por 2. Essa divisão aqui, 2 dividido por 2, vai dar 1. Então eu acabo de descobrir a minha segunda raiz. E a gente viu o que acontece, né? Quando o meu discriminante é igual a 0, as raízes são iguais. Então x1 é igual a 1, x2 igual a 2. Então, questão finalizada. Passando aqui para a próxima questão. Eu tenho minha função aqui, f de x, que é igual a x ao quadrado, menos x, menos 2. E agora a gente vai fazer o mesmo passo que a gente fez na outra, né? Descobrir. Igualar a primeira lá a 0, né? Então vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 igual a 0. Agora eu vou descobrir meus coeficientes, né? O coeficiente a é o termo que acompanha o x ao quadrado, que ele vale 1. Meu b é o que acompanha o x, então é menos 1. Meu c é o número que fica sozinho, né? Menos 2. A gente descobriu igualou ela a 0 e descobriu os coeficientes. Agora a gente vai descobrir o discriminante. O discriminante é o meu delta. Meu delta é b ao quadrado menos 4, que multiplica a vezes c. Para substituir, né, a gente tem todas essas variáveis, os valores dela. Meu b é igual a menos 1, então fica menos 1 ao quadrado.
menos 4, que multiplica o valor de A, que é 1, multiplicar o valor de C, que é menos 2. Fazendo essas continhas aqui, né? Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes menos 2 vai ser mais 8, né? Porque menos vezes menos é mais. E 4 vezes 2 é igual a 8. Então vai ficar mais 8. Então eu sei que o meu discriminante é o valor dessa soma. 1 mais 8 é igual a 9. Acabei de descobrir que meu discriminante é igual a 9. Então eu sei que meu discriminante ele é positivo, né? Então o discriminante ele é maior que zero. Quando meu discriminante é maior que zero, eu vou ter duas raízes distintas, né? Duas raízes distintas. Agora a gente vai descobrir ela utilizando a fórmula de Bhaskara. Lembrando aqui a fórmula de Bhaskara, né? Que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Substituindo os valores, né? Meu menos da fórmula que eu repito. Agora o valor de b a gente descobriu que é menos 1. Menos 1 mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9. Tudo isso dividido por 2 vezes a. A gente sabe que o meu a é 1. 2 vezes 1. Passando aqui para cima, né? A gente vai descobrir as nossas raízes. Vou chamar uma de x1 e a outra de x2. Então, meu x1, eu vou chamar x1 para a soma. Então, vai ficar menos, multiplica menos 1, mais a raiz de 9. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Realizando essas operações, né? Menos vezes menos 1 é 1. Mais a raiz de 9, que é 3, né? 3. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, 1 mais 3 é 4. Dividido por 2. Resolvendo essa divisão aqui, né? 4 dividido por 2 igual a 2. Então, a gente descobriu a nossa primeira raiz. Essa aqui é a nossa primeira raiz. Agora eu vou descobrir a segunda, né? Chamada de x2. Então, eu já fiz com a soma, agora eu vou fazer com a subtração. Então, menos vezes menos 1, menos a raiz de 9, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Menos vezes menos 1 é igual a 1. Menos a raiz de 9, né? A gente sabe que é 3, então vai ficar 1 menos 3, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Então, 1 menos 3 é igual a menos 2, dividido por 2. Essa divisão aqui, menos 12 dividido por 2, vai ser igual a menos 1. Então, a gente descobriu nossa raiz, que é 2, e a outra, x2, né, vai ser menos 1. E de fato ocorreu, né? As duas, ela tem duas raízes e as duas são diferentes. Uma é 2 e a outra é menos 1. Então, questão finalizada. Vamos para a próxima questão. Questão C. Eu tenho que minha função f de x ela é igual a 2x ao quadrado mais 3x mais 4. A gente vai repetir os mesmos processos, né? Igualar ela a zero. Então, eu vou pegar 2x ao quadrado mais 3x mais 4 e igualar a zero. O segundo passo é descobrir os coeficientes.
Eu sei que o meu Azinho, ele é o termo que acompanha a variável ao quadrado. Então aqui é o 2, né? Meu B é o que acompanha somente o x, é o 3. E o meu C é o meu número sozinho da função. No caso, o 4. O próximo passo é descobrir o discriminante, né? Como ele se comporta, para ver se vai existir raiz ou não. Meu discriminante eu sei que é o meu delta. E meu delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo os valores que eu tenho aqui, né? Tem o valor de b, de a e de c. Meu b é 3 ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de a, que é 2. Multiplica o valor de c, que é 4. Então, meu delta vai ser 3 ao quadrado, é 9, né? Menos 4 vezes 2 dá menos 8. E menos 8 vezes 4 dá 32. Então, aqui vai ser menos 32, né? Então, meu discriminante vai ser 9 menos 32, que vai ser menos 23. Então, veja aqui que meu discriminante ele é um número negativo. Ou seja, meu discriminante vai ser menor que zero. E quando o discriminante ele é menor que zero, eu sei que não existe raízes reais, né? Então, quando ele é negativo, não existe raízes reais para essa função. Então, eu paro por aqui. Então, galera, resolvendo essa questão D aqui, né? Para valores reais de m, a função f de x é igual a m menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos 4x menos 1, não admite zeros reais. Então, o que essa questão aqui está querendo? Ela quer que m, esse valorzinho aqui, né? Esse m, ele assuma valores de forma que não exista raiz para essa função. Ou seja, não admite zeros reais e eu quero que essa função aqui não exista raiz para ela. Então vamos partir para a resolução. A gente sabe que primeiro a gente vai igualar a nossa função a zero, né? Então, meu m menos 1, que multiplica x ao quadrado, menos 4x menos 1, tem que ser igual a zero. Primeiro passo. Meu segundo é descobrir os coeficientes. O meu a, ele é o termo que acompanha a variável ao quadrado. Ou seja, ele vai ser esse carinha aqui todo, ó, o m menos 1. Então eu sei que meu a é m menos 1. E o meu b é o que acompanha somente o x, né? Então é menos 4. E o meu c é o número que fica sozinho na função. No caso aqui é o menos 1. Então eu igualei ela a zero, descobri os coeficientes. Agora eu vou ver como funciona o meu discriminante. E é aqui que está o fator que vai satisfazer o que a questão quer, né? Para que não exista raiz, eu sei que meu discriminante tem que ser menor que zero. Porque quando o discriminante ele é menor que zero, não vai existir, né, raízes reais.
Então, quando o meu discriminante ele é menor que zero, não vai existir raízes reais. A gente sabe que delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica c, né? Então a gente vai pegar esse valor e vai ter que falar que ele é menor que zero. Então a gente vai fazer isso. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C tem que ser menor que zero. Correto? Agora só basta a gente substituir os nossos coeficientes aqui na fórmula, né? Eu sei que meu b ao quadrado é menos 4. Então eu vou colocar menos 4 aqui ao quadrado. Menos o 4 aqui também, que multiplica o valor de A. A gente sabe que o nosso A é M menos 1. M menos 1, que multiplica o valor de C, né? Que é menos 1. E tudo isso tem que ser menor que zero. Então, menos 4 ao quadrado é 16. Menos o 4 aqui, né? Que multiplica isso aqui tudo. E aqui a gente vai fazer uma distributiva. A gente vai multiplicar o M pelo menos 1 e vai multiplicar o menos 1 pelo menos 1 aqui, né? Também conhecido como chuveirinho aí por muitos. A gente vai multiplicar esse valor por esse. Depois esse 1 aqui por esse menos 1. Fazendo isso aqui, né? Vai ficar o quê? M multiplicado por menos 1 é igual a menos M. E menos 1 multiplicado por menos 1. A gente multiplica os sinais, né? Menos vezes menos mais. 1 vezes 1. 1. Isso tudo tem que ser menor que zero. Só que aqui a gente ainda tem uma multiplicação, né? A gente vai fazer o mesmo processo. Multiplicar, fazer a distributiva. Menos 4 vezes menos M e menos 4 vezes mais 1. 16. Menos 4 vezes menos M, eu sei que vai ser 4M. Menos 4 multiplicado por mais 1 vai ser menos 4, né? E tudo isso aqui tem que ser menor que zero. Então, terminando essa continha aqui, né? A gente tem que descobrir valores para M para que o nosso polinômio não tenha raízes reais. Então eu tenho que deixar meu M aqui sozinho para me descobrir o valor dele, né? Então é o que a gente vai fazer. Eu vou pegar o meu 16 aqui, vou passar ele para esse lado, e vou pegar o menos 4 e vou passar ele para esse lado também. E vou deixar só esse 4M aqui, porque eu quero descobrir o valor de M. Então, 4M tem que ser menor. Esse 16, ele está positivo aqui, né? Ele vai passar para cá com o sinal trocado, vai ser menos 16. E o meu 4 que está negativo, vou passar ele para cá com o sinal trocado também, né? Então vai ficar mais 4. Então, 4M tem que ser menor do que essa soma aqui. Então, menos 16 mais 4 é igual a 12. Agora, esse 4 ele está multiplicando o M. Eu posso passar ele para cá dividindo. Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou passar o 4 dividindo o menos 12. Deixando o M sozinho. Meu M tem que ser menor que menos 12 dividido por 4. Então, meu M tem que ser menor que essa divisão, né? Menos 12 dividido por 4 é igual a menos 3. Então, eu sei que para que essa função aqui ela não admita zeros reais, eu tenho que pegar valores, né? Menor que menos 3. Então, qualquer valor que eu pegar menor que menos 3 e substituir aqui o meu valor de M, né? Não vai existir raiz para essa função.
Questão tranquila. Agora, resolvendo a nossa última questão. Questão bacana. Também cai bastante em prova. Só fazer um espacinho aqui. Então, o que nossa questão quer? Para que valores reais de k, a função f de x igual a kx ao quadrado, menos 6 vezes x, mais 1, admita zeros reais e diferentes. Então, essa questão aqui ela está querendo valores para k, para que essa função aqui ela tenha raízes, só que raízes reais e diferentes, ou seja, elas vão ter duas raízes diferentes. Fazendo o mesmo processo aqui, né? A gente vai pegar nosso polinômio e igualar ele a zero. Então vai ficar kx ao quadrado menos 6x mais 1 igual a zero. Vou descobrir os meus coeficientes, né? Meu a é o termo que acompanha a variável ao quadrado. A gente está vendo aqui que é o k. Meu b é o que acompanha o x. Ele é igual a menos 6. E meu c é o número que fica sozinho. A gente sabe que é 1, né? Então a gente fez o primeiro passo, o segundo passo. Agora o segundo passo é ver o discriminante, que é o mesmo caso da questão anterior, né? A gente tem que estudar o discriminante para que ele obedeça o que essa questão está pedindo aqui, né? Que é admitir zeros reais e diferentes. Como que o discriminante tem que ser para que existam raízes reais e diferentes? Eu sei que se meu discriminante for menor que zero, ele não vai existir raízes reais, né? Se ele for igual a zero, ele vai ter duas raízes, só que elas vão ser iguais. Então eu sei que meu discriminante igual a zero não atende aqui. Então só sobrou um, né? Que meu discriminante tem que ser maior que zero. Que ele vai me dar duas raízes diferentes. Então a gente vai desenvolver essa questão com base nessa hipótese aqui. Ó. Então, meu delta eu sei que é b ao quadrado menos 4 que multiplica a vezes c. E ele tem que ser maior que zero. Correto? Então, substituindo os valores aqui, né? Meu b é menos 6. Então vai ficar menos 6 ao quadrado, menos esse 4 aqui, né? Que ele multiplica o valor de A, que é K, e multiplica o valor de C, que é 1. E essa continha toda aqui tem que ser maior que zero para que exista raízes reais e diferentes. Então, resolvendo essa potenciação aqui, né? Menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes K é igual a menos 4K, né? E menos 4K vezes 1 é menos 4K. Então, menos 4K tem que ser maior que zero. Então, como eu quero descobrir valores para K, né? Para que exista raízes reais e diferentes, tem que isolar meu K aqui. Então, eu vou passar esse 36 para esse outro lado. Então, eu vou deixar aqui o meu menos K, né? Tem que ser maior. O meu 36 aqui está positivo. Então, ele vai passar para cá com o sinal trocado. Então, vai ficar menos 36. Veja aqui que eu tenho um menos aqui e tenho um menos aqui também. Para mim sumir com esse menos aqui, eu posso multiplicar essa continha aqui tudo por menos 1, né? Porque se eu multiplicar por menos 1, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Então, vou multiplicar o menos 1 aqui
e vou multiplicar o menos 1 aqui. Ou seja, eu tenho que multiplicar tudo por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 4 vai ser 4K, né? Só que esse sinalzinho de maior, quando eu multiplico ele por menos 1, ele vai inverter, né? Se ele é maior, ele vai passar a ser menor. Por quê? Fazer uma observaçãozinha aqui embaixo. Quando eu multiplico por menos 1, o meu sinalzinho de maior, né? Ele vai inverter. Então, ele vai me dar um sinal de menor. E quando eu multiplicar o menos 1 pelo sinal de menor, ele inverte o sinal, então vai ficar maior. Que foi o que eu fiz aqui. Eu multipliquei o menos 1 pelo sinal aqui de maior. Quando eu multiplico pelo sinal de maior, ele fica menor. Então, eu fiz aqui embaixo. E meu menos 36 vezes menos 1 vai ser um resultado positivo, né? Porque menos vezes menos é mais, então fica 36. Como eu quero descobrir o meu valor de 4, eu tenho que deixar ele sozinho. E eu tenho um 4 multiplicando ele. Então eu vou passar esse 4 dividindo 36. Então, meu K tem que ser menor que 36 dividido por 4. Então, meu K tem que ser menor do que essa divisão aqui. 36 dividido por 4 é igual a 9. Então, descobrimos o nosso valor de K para que esse polinômio aqui tenha raízes reais e diferentes. Ou seja, todo valor que eu pegar menor que 9, ele vai satisfazer isso aqui. Ou seja, se eu pegar aqui um 8 e substituir aqui, isso aqui vai satisfazer. Se eu pegar um 7, um 6, um 5, substituir ele aqui, vai acontecer a mesma coisa. E por hoje é só isso. Então valeu, galera. Até a próxima.